nessa sexta-feira que parece que esfriou um pouquinho, não é? Mas quem é que já sentiu a presença do Senhor neste lugar? Amém? Irmãos, abram comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1 até o verso 7, que diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, dos dois lados do rio. Amém? Feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, meu Pai. Deus, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus eu não venha falar, ó Deus, de mim mesmo, mas daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, ó Pai. Deus, eu te peço que todo meu Pai, coração venha ser um terreno fértil nessa noite. Deus, fala conosco, Deus, ministra aos nossos corações neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que todo ladrão da palavra, Deus, toda batalha na mente, Senhor, venha ser destruída agora na autoridade do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença venha inundar este lugar assim como já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar? Nos últimos, mais ou menos uns 20 dias atrás, eu estava no momento devocional lá em casa, e eu corri a Bíblia e eu me deparei com esse texto, de Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Eu acredito que este texto, acho que todos nós conhecemos. Se não o conhecemos por ler, o conhecemos certamente por alguma ministração que fora feita, não é? E este texto, ele é muito rico em detalhes. E ao ler este texto, naquele dia, algo surgiu na minha mente. Muitas das vezes nosso pastor, ao ministrar ou iniciar uma ministração, ele nos fala algo, que nós vamos nadar em águas profundas. É ou não é? E isso chamou a minha atenção quando eu li esse texto de Ezequiel, capítulo 47. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre profundidade. Algo que, uma palavra tão simples, não é? Mas com um significado tão grande. E a necessidade de nós, enquanto cristãos, termos de entrar numa nova profundidade, de cavar mais fundo, não é? Ou melhor, de nadar em águas profundas. Amém? Agora, quando nós falamos de profundidade, muitas vezes nós pensamos e nós conhecemos o que é. Nós vamos a uma piscina, alguma coisa, nós sabemos que nós damos pé ou não. Não é? Muitas vezes, se nós conhecemos, nós já sabemos se aquela piscina é funda ou não. Ou em alguns lugares tem até escrito por fora ali a altura da profundidade. E nós logo sabemos se nós só conhecemos, nós conseguimos dar pé ali ou não. É ou não é? Profundidade é algo que nós conhecemos do nosso dia a dia. Não é? Quando nós olhamos para a banheira de casa, simplesmente nós sabemos a profundidade daquilo. Mas o que eu quero falar hoje não é desse tipo de profundidade. Não é dessa profundidade que nós conhecemos simplesmente de olhar. Não é isso que nós conhecemos apenas de visualizar. É algo mais profundo ainda, vamos assim dizer. É algo que nós temos que entrar, experimentar e viver. Não é? E quando eu estava estudando esse texto de profundidade, algo entrou no meu coração e eu me lembrei de uma pessoa. E antes de pensar nessa pessoa,
nós temos que entender algo, que a profundidade é um dever de todo cristão. Nós, em toda a nossa caminhada, temos que entrar no nível de profundidade. E não existe caminhada cristã que não haja profundidade no Senhor. Nós não podemos simplesmente falar que eu sou cristão, se eu não entro mais fundo no Senhor, não é? Se eu não alcanço um novo nível de intimidade. Podemos muitas das vezes, assim como eu, questionar até o Senhor: Senhor, qual é a profundidade que o Senhor quer que eu chegue? Aonde quer que o Senhor quer que eu alcance? O que é que o Senhor quer me revelar nisso? Muitas vezes, e isso é interessante, você pegar o texto bíblico e fazer perguntas para Ele, porque Ele mesmo vai te responder. E quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, que nível de profundidade o Senhor quer que eu alcance? Ele me lembrou de um homem, que acho que todos nós conhecemos, chamado Jonas. Todos nós não conhecemos o profeta Jonas? Para alguns até digo que é o profeta fujão, não é? Por quê? Jonas era um profeta e Deus falava claramente com ele. E quando nós olhamos o Jonas logo no capítulo 1, nós vemos Deus falando com ele assim: Jonas, levante-se e vá até Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu na minha presença. Olha que interessante, o próprio Senhor falando claramente com ele algo: Jonas, levante-se, vai até Nínive. Aquele homem se levantou, se arrumou, preparou tudo e foi para outro lugar. Ele se aprontou, arrumou, pegou tudo aquilo que ele tinha que levar, desceu para Tarsis, depois para Jope, desceu sentido Tarsis, foi para Jope e pegou um barco sentido Tarsis, fugindo da presença de Deus. Ele simplesmente fugiu daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Um profeta do Senhor ouviu a voz do Senhor e não obedeceu. Ele preferiu acreditar nos seus próprios conhecimentos, naquilo que ele achava, não é? O Senhor falou claramente e ele simplesmente não deu ouvidos àquilo que o Senhor falou. Ele entrou no barco e foi a sentido contrário da onde o Senhor tinha falado. E quantas vezes nós não estamos como Jonas? Deus fala conosco assim: olha, vai fazer e vai pregar em determinado lugar. Olha, levante-se agora e vai fazer determinada coisa. E nós estamos todos os dias nos levantando, nos aprontando e fugindo da vontade do Senhor. Quantas vezes nós levantamos e o Senhor fala assim: olha, pode ser que você até vá pregar em Portugal, mas vai lá para o Alentejo. E você fala: não, eu quero pregar em Lisboa. E você se levanta todos os dias e vai aqui, pregar em Lisboa e não vai para o Alentejo. Você está fugindo da vontade do Senhor. Quantas vezes nós nos levantamos e simplesmente não damos ouvidos naquilo que o Senhor nos falou? Acreditamos no nosso próprio coração, mas a gente esquece que enganoso é o coração do homem. É ou não é? E aquele homem se levantou e foi sentido contrário. E analisar a vida deste homem, ele chegou ali, pegou o barco e foi. Para ele estava tudo certo, para ele estava tudo normal. Ele simplesmente pensou assim: eu estou no caminho certo e vou fazer aquilo que eu acho que é o certo, não aquilo que o Senhor me falou. Ele simplesmente não estava só fugindo, ele estava carregando algo com ele, não é? Jonas entra naquele barco e diz o texto que nós conhecemos que uma grande tempestade acometeu aquele barco. Uma grande tempestade se levantou. E diz o texto que todos os marinheiros daquele barco estavam clamando, cada um ao seu Deus. E Jonas estava onde? No porão do barco, dormindo. Irmão, como é que alguém dorme no meio de uma tempestade? Como é que alguém consegue descansar com o barco balançando? Certamente aquele homem estava descansando porque ele tinha certeza no seu coração que estava fazendo a coisa certa, seguindo os seus conceitos, seguindo a sua vontade, não a vontade do Senhor. E diz o texto que o comandante daquele barco chegou lá embaixo, viu aquele homem dormindo, acordou ele e falou: ô, clame ao teu Deus. Não está vendo o que está acontecendo? Por que será que isso está acontecendo conosco? E ele estava lá tendo o sono dos justos. Quantos de nós já não passamos por isso? O barco está balançando e nós estamos dormindo dentro do barco. Estamos simplesmente indo com a tempestade. O problema é que a gente já nem nota a tempestade.
nós passamos a dormir lá dentro. Nós nem vemos o mar, nós nem vemos o vento. Nós estamos simplesmente descansados nos nossos próprios conceitos, descansados naquilo que nós achamos ser o correto. Mas entenda uma coisa, o Senhor falou, a voz do Senhor é soberana. Aquilo que o Senhor falou é para nós ouvirmos e obedecer. Não podemos extinguir a voz do Senhor no nosso ser. Nós não podemos simplesmente não dar ouvidos naquilo que o Senhor está falando conosco. E aqueles homens lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram: Jonas, o que foi que aconteceu? Quem é você? E o que ele falou? Olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e o mar. Então aqueles homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que é que você fez? E ele contou: olha, eu estou fugindo da presença de Deus. Eu estou fugindo daquilo que o Senhor falou. E mais interessante, uma pergunta que ficou martelando na minha mente a tarde inteira: o que é que nós vamos fazer com você? Já parou para pensar na vida daquele homem naquele momento? Ele simplesmente estava fugindo da vontade do Senhor e estava levando aquelas pessoas também à morte. Estava levando aquele barco a pique. E ele não estava percebendo isso. Porque quando nós estamos longe, fazendo contrário àquilo que o Senhor nos falou, nós não nos apercebemos, mas quem está ao nosso redor, muito provavelmente, também vai para a morte conosco. Porque está dentro. E ouvir a voz do Senhor é algo sério, irmãos. Obedecer aquilo que o Senhor falou é algo sério. Aquele homem não obedeceu, estava indo à morte e levando todo o barco junto. Interessante que ele falou assim: olha, lancem-me no mar, que a tempestade para. Mas aqueles homens, em mais um momento de esperança, tentaram ainda remar mais um pouquinho com Jonas lá dentro. Mas diz o texto que o mar ainda ficou maior. Até que chegou um ponto que eles falaram, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. E jogaram Jonas no mar. E no momento que eles jogaram, o mar cessou, acalmou a tempestade. Mas Jonas foi o quê? Engolido por um grande peixe, passou a habitar na barriga daquele peixe 3 dias e 3 noites. E aqui o Senhor me levou, olha, está aí a primeira profundidade. O peixe vai para onde, irmãos? Fica na superfície. Ele afunda. Jonas foi levado a uma profundidade. Mas a profundidade que Jonas entrou causou nele, provavelmente, dor, tristeza, solidão. Provavelmente ele pensou até que iria morrer. Tamanha aflição de estar naquele lugar. A oração de Jonas deixa claro que ele clama ao Senhor: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Jonas foi levado a uma profundidade em que nem ele esperava. Para ele estava tudo bem. Mas ele foi levado a uma profundidade de morte. Ele foi levado a um desespero total. Ele foi colocado num abismo. Uma profundidade que nós não conseguimos imaginar. Ou melhor, pode ser que nós até estejamos nessa profundidade. Pode ser que nós hoje estamos dentro da barriga do peixe, levados a profundidades assim, por não darmos ouvidos à voz do Senhor. Por não estarmos atentos ao querer e obedecer do Senhor para as nossas vidas. E isso é sério, irmãos. Será que, se nós analisarmos a nossa caminhada cristã hoje, será que em algum momento nós não entramos nessa profundidade? Neste abismo? Por não ouvir a voz do Senhor, por não fazer a vontade do Senhor? Ou simplesmente pensar como Jonas: os meus pensamentos são muito melhores do que os do Senhor. Irmãos, nós somos limitados. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós vemos o agora. O nosso Deus vê o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Nós estamos vendo com uma visão humana. O nosso Deus é sobrenatural. Ele é Deus. Nós não sabemos nada, mas Ele sabe de todas as coisas.
E por que então que nós damos ouvidos ao nosso próprio coração e ao nosso entendimento, e não ao Senhor que criou todas as coisas? E quando nós fazemos isso, somos levados ao abismo. Somos levados a uma profundidade de morte, de destruição do nosso ser. Mas sabe o que nos conforta? É que o Senhor também não nos desampara. O Senhor está conosco. Porque mesmo no abismo, na profundidade, Jonas orou ao Senhor e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Porque ele diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. E o Senhor estava onde? Ouvindo a oração dele. E quando o Senhor ouviu, ele trouxe Jonas de volta e colocou em terra firme. Espera aí, Jonas experimentou algo sobrenatural. Irmãos, ele precisava passar por aquilo? Não, se ele tivesse ouvido a voz do Senhor. Jonas não precisava ter passado por nada daquilo se ele tivesse obedecido à voz do Senhor. Muitas das vezes estamos nesses momentos de angústia por não obedecer ao Senhor. Mas entenda uma coisa, se você estiver passando por isso, o Senhor está ao teu lado. Você pode até orar e sussurrar que Ele vai te ouvir, vai te trazer de volta. Ele vai te fazer sair lá de baixo, te colocar em terra firme, mas a partir de agora você tem que obedecê-lo. Você tem que ouvir a voz dele e cumprir aquilo que ele pediu. Jonas saiu dali e foi lá em Nínive. Diz o texto que demoraria 3 dias para correr a cidade, mas em um dia ele fez tudo. Espera aí, o que nos falta então? Sabe o que nos falta? Arregaçar as mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer? O que o Senhor precisa de mim? Estou pronto, Senhor. Isso é que nos falta, irmãos. Precisou passar por esse momento de profundidade para ele despertar do que estava fazendo. Será que nós estamos cumprindo o querer do Senhor nas nossas vidas? Pergunte isso para você mesmo. Será que hoje, se o Senhor te perguntar se você está cumprindo o meu querer, qual seria a nossa resposta? Será que hoje nós estamos no centro da vontade do Senhor? Sabe qual é a diferença de estar no centro da vontade do Senhor? 2 homens dormiram dentro dos barcos, Jonas e Cristo. Jonas, porque estava pensando e achando que o que estava fazendo era correto. Cristo, porque estava no centro da vontade do Pai. E ele sabia que nada iria acontecer. Está vendo a diferença de dormir no meio de uma tempestade? Quando você entende que é você que faz as coisas, você vai parar no fundo do abismo. Mas quando você está em Cristo, Ele vai simplesmente falar: tempestade, para, que nós vamos chegar do outro lado. Acalmou, porque nós vamos chegar na outra margem. Nós não estamos sozinhos. Mas o que eu quero fixar hoje é a profundidade, irmão. E a profundidade vai mais além ainda. Essa foi a primeira profundidade que nós vemos. Uma profundidade de quê? De aflição. Mas nós precisamos entrar em águas profundas. Nós precisamos afundar mais. Jonas foi levado a um nível de profundidade enorme, mas chegou a este nível por desobediência à voz do Senhor. Quase perdeu a sua vida por não ouvir ao Senhor. Mas o Senhor nos convida a ir a um nível mais fundo nele. O Senhor nos chama para conhecê-lo mais, mas em obediência, em ouvir a sua voz. O Senhor nos chama para mergulhar mais fundo, mas não é em qualquer água. São as águas que fluem do trono do Senhor. São águas que transformam. São águas que traz vida. São águas que mudam o nosso ser. E nisso nós entramos no texto que eu li agora no início. O profeta Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, ele foi o quê? Juntamente com o povo, ele foi levado cativo à Babilônia. E o Senhor fala com aquele homem por visões. A primeira visão que ele tem, ele está lá na Babilônia e ele vê a glória do Senhor. E ele fala assim: peraí, como é que a glória do Senhor está na Babilônia? E o Senhor fala com ele: olha, você vai falar aos filhos de Israel.
E ele tem várias visões ao decorrer da sua vida. E quando ele chega no finalzinho do seu livro, no capítulo 47, isso começa lá no capítulo 40, aparece um homem com aparência como de bronze para aquele homem. Ele fala, olha, levante-se, que eu vou te mostrar algo. E ele começa a mostrar todo o templo e uma nova cidade. Mas chega ao capítulo 47, que ele é levado para fora do templo. E ele começa a ver águas brotando por debaixo do templo. Entenda uma coisa, o que é o templo? Se não o lugar da presença do Senhor. Se não a habitação do nosso Deus. Se não onde a glória do Senhor está. E debaixo daquilo ali, águas saíram. Águas brotaram. E aquele homem começou a ver aquelas águas indo. E aquelas águas se transformando num rio. Águas que transformam. Águas que traz vida. Ele mostrou as águas que jorravam. Diz o texto que elas borbulhavam pelo lado direito. Águas, torrentes de águas. E diz o anjo o quê? Eu vou medir 500 metros e você vai lá. E ele mediu 500 e as águas davam onde? Nos tornozelos. Mediu mais 500 nos joelhos, mediu mais 500 nos lombos, até que não dava mais para colocar o pé. Este é o nível de profundidade que nós precisamos ir. Agora, o que o Senhor está falando e nos convidando é o quê? Olha, chegou a hora de nós irmos a lugares mais profundos. Chegou a hora de nós, como o pastor fala, nadar em águas mais profundas. Chegou a hora de nós irmos aonde nós ainda não fomos. Mas é progressivo. E outra coisa, é você que vai. O rio está ali, a decisão de nadar nele é nossa. Cada um de nós escolher o que iremos fazer, ou em que águas nós vamos entrar. Será que se hoje nós escolhermos mergulhar mais fundo, nós vamos escolher o quê? Águas, como diz Ezequiel 47, ou águas, como a que Jonas entrou? Porque é as duas águas. Mas o Senhor quer de nós é que nós venhamos entrar nas águas profundas, que Ele preparou para nós. É que Ele tem feito para nós. Quando nós estamos fugindo da vontade, queremos viver apenas para nós mesmos. Mas entrar nas águas do Senhor não é mais viver para mim mesmo, mas viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E é como se fosse um degrau, não é? As primeiras águas é o que? Águas que dão nos tornozelos. Essas águas, todos nós já passamos por ela. Ou estamos nela. Quando nós levantamos a nossa mão e falamos assim, Senhor, eu te aceito como meu autor e suficiente da minha vida. Como meu Salvador. Nós damos o que? O primeiro passo e molhamos os pés. Este é o primeiro nível. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor como nosso Salvador, as águas estão lá embaixo. Nós ainda estamos sentindo choque térmico. Nós estamos ali acostumando com a água. Mas nós não podemos parar ali. Mas sabe qual é o problema? Que muitos de nós ficamos ali estagnados. Irmãos, águas rasas é bom para beber. Se eu colocar a Helene em água rasa, ela vai adorar e vai achar que é muito. Mas se eu colocar a Alice, ela já vai achar que é pouco. Por quê? Porque nós temos que crescer, mas as águas vão ficar rasas. Nós não podemos mais ficar em águas rasas, que nos dão nos tornozelos, porque já não é suficiente para nós. Nós não podemos ter uma vida cristã estagnada. Nós não podemos simplesmente ficar parados numa água e falar assim, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. O Senhor tem mais para nós, irmãos. Ele quer que você conheça mais lugares. Ele quer que você conheça no mais íntimo. Porque quando nós ficamos parados, nós simplesmente conhecemos o Senhor e muitas das vezes nunca passamos uma experiência com Ele. Porque estamos com águas rasas. Mas quando nós damos mais um passo, as águas vão dar nos joelhos. E isso é o quê? Certamente nós já temos uma vida de oração. Certamente eu venho nas orações, eu leio a minha Bíblia. Mas eu não quero compromisso nenhum com a igreja. Eu quero ser o famoso crente de banco. Eu estou bem aqui. Eu vou lá na sexta, eu vou lá no domingo, ouço a palavra, é uma bênção, mas eu não quero nada mais disso. Eu posso até pegar a minha Bíblia e ler todos os dias, mas eu não quero passar disso.
Eu construí o meu altar de adoração ao Senhor, mas eu coloco lá uma oferta a cada 15 dias. Eu coloco lá a cada um mês uma oferta para o meu Deus. Mas eu estou bem. Quantos de nós já conhecemos pessoas assim? As águas estão nos joelhos. Já não é um crente novo, mas também não quer experimentar algo novo. Está parado. Já acostumou com a água nos joelhos. É fácil de andar. É fácil de caminhar. Eu posso ir para lá e para cá. Estou bem. Mas há pessoas que querem dar um passo a mais. E as águas chegam nos lombos. Mas quando chega aqui nos lombos, nós estamos metade do corpo coberto por águas. Mas quando nós estamos com metade do corpo coberto por águas, é fácil andar? Ou a água faz força? Torna-se mais difícil caminhar. Porque o peso da água ao redor de nós já está maior. E quantos de nós já não estamos com metade do corpo coberto e parece que nada de novo acontece? Por quê? Porque estamos ali tentando caminhar e parece que não estamos conseguindo mais. Pode ser que você entrou aqui nessa noite pensando assim, olha, eu estou há 5 anos na igreja, mas parece que eu não saí do lugar. Parece que as águas que estão ao meu redor estão tão fortes que eu não consigo nem colocar um pé para frente. Eu vou às orações, conheço o meu Deus, tenho experiências com o meu Senhor, mas parece que não há nada mais do que isso. Ah, mas eu tenho um chamado lá de trás, mas parece que nada acontece, o tempo passa e nada vai acontecendo. É ou não é? Quantos de nós já não sentimos assim estagnados, parados no mesmo lugar na nossa vida cristã? Irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque, sabe o que é perigoso? Porque nós pensamos que não estamos caminhando e a nossa tendência é olhar para trás e voltar. E voltar para onde nós temos ali, uma liberdade maior. Não, nós não podemos mais voltar para trás. O nosso caminho é para frente. O saber e o conhecer do Senhor é para frente, não é para trás. O caminhar com o Senhor é andar seguindo a cruz de Cristo, não é olhar para trás. Até que chega um ponto em que aquele homem fala assim, olha, mede mais 500 metros, e aquilo se tornou um rio, onde ele não conseguia atravessar andando, mas nadando. Aí sim, quando você não consegue mais dar pé, a tua segurança já não é tua. Você já não tem mais o controle de nada. Você simplesmente é levado. Já experimentou ser levado pela água? O Tiago tem cara que nadou em rio. Irmãos, a melhor coisa que tem para nadar é em rio, dizem, porque eu nunca nadei. Mas diz que a correnteza leva. Mais fácil ainda, vai para a praia, quando você já não tem pé. Quando você assusta, você está lá longe. Por quê? Porque a água vai te levando. E quando nós entramos no nível de profundidade maior no Senhor, onde nós não temos mais pé, a presença do Senhor vai nos levando. E nós passamos o quê? A experimentar coisas que nós já não experimentaríamos se estivéssemos com os pés no chão, porque estávamos presos. Mas passamos a experimentar coisas no mais íntimo do Senhor, aonde quer que Ele venha nos levar. Este é o nível de profundidade que o Senhor nos chama. Este é o nível de profundidade que o Senhor nos convida a entrar. Mas sabe qual é o problema? É que para entrar nesse nível de intimidade, eu não posso ter mais os meus pés no chão. E a coisa mais difícil que tem para você é tirar os pés do chão. Porque a tua segurança está aqui. Quando as águas estão nos tornozelos, nos joelhos ou na cintura, você ainda está aqui, firme. Mas quando o Senhor te convida assim, agora salte e vai. É fácil. É fácil. É a mesma coisa de você andar sobre o mar, não é? Parece até difícil. Pedro olha assim e fala, Senhor, se é o Senhor, me manda aí então. Pode vir. E ele coloca o primeiro pé lá fora. Afundou? Não. Porque não foi na vontade, na força dele, foi no que o Senhor falou. Quando o Senhor fala assim, ei, nade mais fundo, tire os pés da terra e entre na minha presença. Pode parecer que é difícil,
Mas quando você entra, você vai ver que é a coisa mais fácil, gratificante e melhor do mundo. Porque você vai ser levado pela presença do Senhor a lugares que você nunca pensou. Mas nós temos o quê? A tendência até de experimentarmos essa água mais profunda. Mas queremos voltar para o lugar seguro. Queremos voltar lá para trás. Voltar para trás, por que ainda? Porque queremos ter o controle da nossa vida. Irmão, você não levantou a mão um dia ao Senhor? Falou, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Se Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. E não é 99,9% não. É 100% da sua vida pertence a Ele. Ele tem um controle de todas as coisas. Quando Ele falar assim, ei, levante-se e vai lá para os interiores pregar a minha palavra, você vai se levantar e falar assim, Senhor, eu vou, porque a minha vida é controlada por Ti, Senhor. Eu vou, porque eu não mando mais em mim, mas o Senhor é que controla o meu ser. Senhor, eu vou nadar em águas mais profundas, porque é o Senhor que vai me sustentar lá. Muitas pessoas dizem, eu tenho um chamado, mas passou tantos anos e nada aconteceu, sabe por quê? Porque você experimentou águas profundas, mas voltou para o lugar raso. E nunca vai sair do lugar enquanto você não entrar em águas profundas. Ah, mas foi lá atrás, um profeta falou. Tá bem, irmãos, amém. Se Deus falou, Ele vai cumprir, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que entrar em águas profundas. Você tem que se deixar ser levado por Ele. Você tem que deixar que Ele tenha o controle das coisas. Você tem que deixar que Ele tenha o controle da sua vida. O Senhor é soberano e Ele vai fazer. Mas nós temos que deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Nós temos que deixar Ele nos levar em lugares. Muitos de nós ficamos bloqueados ao dar o passo de fé. E entrar em águas profundas é dar um passo de fé. Não é mais sobre a minha palavra, ou sobre aquilo que eu acredito, mas é pelo que o Senhor me falou. Outros querem o quê? Voltar para a margem, sentar e ficar vendo os outros indo. Não é isso que o Senhor quer, irmãos. Não é isso que o Senhor quer. Chegou a hora de nós entrarmos em águas profundas. Chegou a hora de nós nadarmos em lugares mais profundos. Quando Jonas saiu da presença do Senhor, ele foi levado a águas sombrias, mas ele teve tempo de voltar. Pode ser hoje o dia de você voltar. Pode ser hoje o dia que o Senhor está falando assim, olha, volta aí dessas águas profundas de tristeza e vai nadar em águas profundas de alegrias que eu tenho para você. Vai nadando em águas que eu tenho preparado. Sabe o que é mais interessante? Que o texto diz que onde aquelas águas passavam, elas transformavam. Irmãos, já viu o Mar Morto? Quem é bom e gosta de conhecer o Mar Morto é o lugar mais baixo da face da terra. O lugar onde tem sal. O lugar onde se os pássaros voarem por cima, eles são mortos por causa do vapor do sal que sobe. Você não consegue ficar mergulhado porque é tanto sal que você flutua. Mas diz o texto que o rio corria para lá. E aonde ele passava, ele trazia vida. Que na margem dos dois lados havia árvores que davam frutos. Que no mar onde estava a morte, haveria peixes e muitos peixes. Se esta água transforma o ambiente que passa, imagine você dentro dela. O que essas águas não fazem com o nosso ser? E é isso que o Senhor tem para nós. E é para este lugar que o Senhor nos convida hoje. O Senhor nos convida a ir a um lugar mais profundo nele. O Senhor nos convida a experimentar algo que nós nunca experimentamos. Muitos de nós vemos aos cultos e falamos assim, Senhor, eu quero ter uma nova experiência contigo, Senhor. Mas nunca fez nada diferente. Como é que nós vamos querer ter algo novo se nós fazemos o mesmo? Não tem como. Quer experimentar o novo? Faça aquilo que você nunca fez ainda. Quer experimentar o sobrenatural? Dê o primeiro passo. Quer experimentar nadar nas águas do Espírito? Entregue-se a Ele. Quer experimentar aquilo que Ele tem para a sua vida? Deixe Ele guiar a tua vida. E depois você volta aqui para contar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu também era assim. Quantas vezes falava assim, você vai? Eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Eu não vou. Irmãos,
Quando o pastor virou para mim, para Axel, e falou assim, vocês vão assumir a vossa primeira igreja? Eu falei, mas de jeito nenhum. Não vou. Eu me lembro de um pastor virar para mim e falar assim, você está pronto para nadar em águas profundas? Irmãos, foi a melhor decisão da vida. No momento, muitas pessoas vão falar assim, é a pior decisão da vida. Mas quando você tem a certeza e a convicção que está no centro da vontade do Senhor, tempestade não significa nada. Nadar e ficar com os pés presos não significa mais nada. Mas entrar e flutuar e nadar na presença do Senhor significa tudo na nossa vida. Ter uma vida guiada pelo Senhor passa a significar tudo, porque nós estamos no centro da vontade do Senhor. E estando no centro da vontade do Senhor, nós temos paz, alegria, e estamos seguros. Agora, o Senhor te convida a nadar em águas profundas, e aí? Será que é hoje o dia? E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrava de uma passagem, está lá em Lucas. Certa vez Cristo estava próximo a um lago, e a multidão vinha querendo apertá-lo, e ele viu 2 barcos parados. E ele subiu nos barcos, pediu para que se afastasse um pouquinho, sentou e passou a ensinar. E passou a pregar ali. Sabe o que está acontecendo hoje? O Senhor está sentado no barco, falando conosco assim, olha, chegou a hora. Chegou a hora de nadar. Chegou a hora de entrar. Chegou a hora de ver a profundidade que eu tenho para você. E diz o texto que logo depois que ele acabou de pregar ali, ele levantou e virou para os 2 pescadores e falou, olha, leve o barco a águas profundas. Vá a águas profundas. E eles falaram que Senhor, pescamos toda noite, não pegamos nada. E ele, vá lá. E eles jogaram a rede, tiveram uma grande pesca. Mas quando voltaram, o que o Senhor falou com eles? Siga-me. Sabe o que vai acontecer com a nossa vida quando nós irmos às águas profundas? O Senhor vai falar conosco assim, siga-me, que eu vou te mostrar mais coisas ainda. Isso é só o início. Isso é só o começo. Dar o primeiro passo é pequenininho, ou melhor, é uma gota na imensidão daquilo que o Senhor tem para nós. Agora eu te pergunto, você está pronto para entrar em águas mais profundas ainda? Você está pronto para entrar no maior nível de intimidade com o Senhor ainda? Não basta vir aos cultos, não basta ter uma vida consagrada, não. É um nível de intimidade maior. É de ganhar tempo na presença dEle. É de ficar lá no lugar secreto. É de orar até que a glória venha. Nós estamos no ano do avivamento. Mas para experimentar o avivamento do Senhor, nós precisamos deixarmos ser guiados por Ele. E ser guiados por Ele é um nível de intimidade mais fundo ainda. Experimentar o avivamento do Senhor é ir mais fundo nele. Mas sabe o que ele fala? Vinde a mim todos. Quanto mais você abrir, mais dele vai ter. O que você quer hoje? Já parou para pensar? Se o Senhor te perguntasse hoje, você quer nadar em águas profundas, você sabe qual água você quer? Você sabe em que nível você quer estar? Ou não? Estas águas transformam. Coloque-se de pé, irmãos. Isso foi só um devocional que o Senhor falou comigo há uns 20 dias atrás. Imagine como é que eu fiquei. E eu fiz uma oração ao Senhor naquele dia. E falei assim, Senhor, não importa onde, não importa como, não importa com quem, eu quero a Tua presença. Eu quero experimentar aquilo que eu nunca experimentei. Eu quero entrar no nível de intimidade, de profundidade que eu nunca entrei. Sabe o que o Senhor falou? Vem. Vem.
Hoje é o dia de nós nadarmos em águas profundas. Se você quer, isso é um desafio para você. Você não é obrigado a aceitar. Mas se você quer, você pode pedir ao seu Senhor. Nós vamos orar. E nós vamos entrar. Nós vamos mergulhar. Nós vamos sentir algo novo. Amanhã, nós vamos ter vigília aqui na igreja. O pastor que vai pregar uma bênção. Mas não venha para ouvi-lo. Venha para mergulhar na presença do Senhor. O Senhor tem um encontro marcado conosco todos os dias, todas as horas. O Senhor está nos chamando para nós entrarmos nesse nível de intimidade todo o tempo. E quanto mais nós vamos, parece que depois fica pouco e nós queremos mais. Mas o Senhor tem mais para nos dar. E quando nós pensamos que estamos satisfeitos, o Senhor tem mais para nos dar. Quando nós já chega, Senhor, Ele fala, tem mais ainda. Não acabou. Não acabou. Mas uma coisa nós aprendemos quando entramos e experimentamos: nunca mais queremos colocar o nosso pé em terra. Nunca mais queremos voltar à margem. Queremos nos aprofundar mais. Pode ser que nós muitas vezes estejamos com águas até nos lombos, na cintura, e que a nossa vida não caminhou mais. Mas hoje é a noite de você tirar os pés do chão. Hoje é a noite de você mergulhar. Hoje é o dia de você entrar em águas e nadar na presença, de experimentar algo. Você quer isso? Se você quer experimentar algo novo, coloca a mão no seu coração que nós vamos orar. Eu sou o primeiro a colocar, porque o nível que eu estou é tão raso ainda. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Deus, primeiramente o Senhor falou tão grandemente ao meu coração, Pai. Deus, e eu te pedi que me leve a águas profundas, que me leve a lugares em que eu nunca imaginei, que me leve em experiências que eu nunca imaginei ter contigo, Senhor. Deus, e nessa noite eu te peço, junto com os meus irmãos, leva-nos nesses lugares. Leva-nos, ó Deus, a um conhecimento de Ti, que nós nunca tivemos. Oh Deus, se nós ainda estamos estagnados, ó Pai, em águas paradas, em águas rasas, tira-nos deste lugar, Senhor. Tira-nos, ó Pai, deste lugar de comodismo. Tira-nos, ó Deus, do lugar onde nós acostumamos viver. Leva-nos, ó Deus, a um lugar de intimidade profunda em Ti. Deus, se nós estivermos no abismo, ó Pai, faça-nos, ó Pai, submergir outra vez. Deus, traga-nos de volta, Senhor, e nos ensina cada dia a entrarmos na profundidade de Ti, Senhor. A profundidade que vem do Teu trono. Deus, que em nome de Jesus, essas águas que transformam, venham transformar o nosso ser. Deus, que esse nível de intimidade nós venhamos alcançar em Ti, Senhor. Oh Senhor, que nós não venhamos mais ter o controle ou querer ter o controle de nada em nossas vidas, mas simplesmente sermos levados pela Tua presença.
Pai, experiências maiores. Revela-te a nós de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Irmãos, há pessoas que achavam que estavam estagnadas. Mas o Senhor fala assim: ei, vocês vão nadar. Vocês vão experimentar algo que nunca experimentaram. Você achou que estava estagnado, mas o dia chegou. Você achou que não ia chegar o tempo, mas chegou. Que nada mais ia acontecer, mas chegou o dia de você experimentar águas profundas. E a partir de hoje, você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou em mim.